Estudante do Instituto de Educação e Tecnologia e Ciência da Bahia conquista prêmio internacional com redação que aborda o déficit habitacional no Brasil. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também: esquema vacinal incompleto aumenta risco de Covid longa. Pesquisa mostra que quem não se vacinou tem 23% mais chance de ter essa condição. E ainda, atletas de uma academia de jiu-jitsu de Vitória da Conquista participam de campeonato mundial e retornam com 8 medalhas. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro, e o ESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E é muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre saúde. Segundo a pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o esquema vacinal incompleto aumenta o risco de Covid longa. 3 em cada 4 pacientes relatam sintomas persistentes. Confira. A permanência dos sintomas da Covid-19 por 3 meses ou mais é o que os especialistas chamam de Covid longa. E para quem não se vacinou, as chances de ter sintomas persistentes da doença chegam a 23%, em comparação com aqueles que tomaram a 3ª e 4ª dose. Já para os que tomaram apenas 2 doses da vacina, a possibilidade de ter a Covid longa é de 8%. Os dados são de um estudo da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Vitória da Conquista, apenas 40% da população está com o esquema vacinal completo, com a dose bivalente. A vacina Covid, ela está disponível em todas as unidades de saúde do município, da zona urbana e da zona rural, para todas as faixas etárias, a partir de 6 meses até a idade avançada. E a cobertura vacinal, hoje a gente tem uma cobertura vacinal da vacina bivalente, que é a vacina mais recente, de 40%, né, do público. Então a gente tem uma cobertura vacinal baixa, a gente tem uma baixa procura da vacina Covid nesse último semestre no nosso município. Dalila tomou a bivalente em abril e, além de cuidar da própria saúde, ela também se preocupa com os pais, que assim como ela, já estão com as vacinas em dia. Minha preocupação maior é meus pais, né, de poder, eles poderem ficar tranquilos sem pegar Covid. Graças a Deus, nenhum dos dois pegaram. Logo também, quando surgiu a vacinação, eu auxiliei eles e encaminhei eles para tomar logo a vacina, porque para todo mundo ficar tranquilo, evitar de pegar a Covid e, se pegar, não ter aquele impacto tão forte, né, porque eles dois têm problemas de saúde que acabam, né, interferindo mais no caso eles peguem a doença. O público infantil tem a menor cobertura vacinal em Vitória da Conquista. Apenas 3,41% dos bebês de 6 a 2 anos estão vacinados com a 3ª dose. E entre as crianças de 5 a 11 anos, os números são melhores apenas na 1ª dose, que foi tomada por quase 90% deste público. Já a 3ª dose foi tomada por apenas 0,08% das crianças. As crianças maiores, um pouquinho, de 5 até 11 anos, a gente tem uma cobertura um pouco melhor, mas realmente os bebês, a partir de 6 meses até menos de 5 anos, eles são o público que a gente tem menos cobertura vacinal no município de Vitória da Conquista. A vacinação para crianças é recomendada a partir dos 6 meses. A filha de Cirleide tem 4 e ela garante que a vacina da Covid logo estará no cartão de vacina de Maria Alice. Até um aninho de idade, é necessário ela tomar algumas vacinas que são essenciais, que evita, né, outras doenças que inclusive já foi até há um tempo atrás tida como que não tinha mais e agora está voltando, né? Como a varicela, como
São várias doenças em que é necessário ela tomar essas vacinas, mas eu pretendo dar Covid também. Dona Maria Dalva também não abre mão das vacinas. A importância é porque a gente tem que vacinar, proteger, né? Porque se não proteger, como é que fica? Então tem que proteger uma doença. E aí sempre que tem a oportunidade, a senhora está completando aí suas vacinas? Se vir de novo, eu torno e vacinar de novo. As vacinas seguem disponíveis para todos os públicos nas unidades de saúde. Mas a partir desta segunda, as doses de reforço da vacina bivalente serão ampliadas para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 12 anos, que tenham tomado a última dose há mais de 6 meses. A medida segue uma recomendação nacional do Ministério da Saúde, após divulgação de nota técnica, que alerta para o surgimento de 2 novas variantes. As pesquisas mostram, né, os estudos mostram que o risco de uma pessoa que adoece por Covid sem ter tomado a vacina, de ter uma doença mais grave, ele é maior. Então é importantíssimo que todas as pessoas se vacinem, desde 6 meses até os idosos, que estejam vacinados com esquema, né, preconizado pelo Ministério da Saúde. E dezembro é o mês de férias, onde as famílias se programam para viajar. Mas é preciso ter cuidado, principalmente com os pequenos. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos são o maior tipo de acidente com mortes entre crianças de 1 a 4 anos de idade. Confie o material colaborativo da TV Brasil. Época de férias escolares é sinônimo de diversão. Mas os pais ou responsáveis precisam ficar atentos para evitar os temidos acidentes domésticos. Todos os ambientes domésticos, eles apresentam algum tipo de risco para a criança, né? Além dos cuidados nos ambientes dentro de casa, o major do Corpo de Bombeiros afirma que é preciso atenção também nas áreas comuns dos condomínios. As crianças não devem andar de elevador sozinhas. Piscinas de condomínio também, as piscinas devem ter barreiras físicas que as crianças acessem aquele local, né? E os playgrounds, né? Devem ter uma inspeção ali para evitar pontas de prego, pontas de parafuso, objetos cortantes, lâminas cortantes, né? E deve ter também indicação de faixa etária de uso, né? Os afogamentos são o segundo maior tipo de acidentes com mortes de crianças entre 1 e 4 anos de idade. Só perdem para os acidentes de trânsito. Segundo os bombeiros, a quantidade desse tipo de ocorrência aumenta consideravelmente neste período de férias. A gente sempre fica de olho. Quando tem piscina, a gente fica olhando, não deixa ir sozinha, né? Questão também da cozinha, faca. Então, sempre a gente está junto, ou eu, a minha filha mais velha, ajuda a cuidar. De acordo com os bombeiros, sufocamento, queimaduras e quedas são os tipos de acidentes domésticos mais comuns. Os ambientes que acontecem mais ocorrências graves são na cozinha, área de serviço e banheiros. Em caso de acidentes, a recomendação é que os pais mantenham a calma e acionem imediatamente os bombeiros pelo 193 ou o SAMU no número 192. Para se divertir, mas tem que tomar cuidado, né? O SB Notícias vai agora para um breve intervalo. E no próximo bloco, você vai conferir que a Coelba prorrogou o prazo para os clientes negociarem dívidas por meio do programa Desenrola. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Basta escanear o código que está aparecendo aí na sua tela. E no final do jornal, a gente lê. Não saia daí, a gente volta já. Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho, todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. 18h40, estamos de volta ao vivo com o SB Notícias, segunda edição, e é muito bom poder contar com a sua companhia.
E o pagamento do Bolsa Família foi antecipado nesta segunda-feira, conforme o calendário divulgado no início de 2023. Em dezembro, os pagamentos ocorrem com antecedência devido às festas de fim de ano. Receberam hoje os beneficiários com número de inscrição social UNIS com final 1. Os repasses são sempre de maneira escalonada e seguem até o dia 22, quando recebem os cadastrados NIS final 0. Além do Bolsa Família, o auxílio gás, pago bissemestralmente, também começou a ser pago hoje. E o benefício foi criado para abrandar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico. E ele contempla mais de 5.400.000 famílias. O governo federal repassa 100% do valor da média nacional do botijão GLP, de 13 quilos, para as famílias beneficiárias. O cálculo do preço é feito pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, e este mês o valor era de R$ 104. Os pagamentos são realizados de acordo com o final de NIS do beneficiário e seguem o calendário de pagamento do programa Bolsa Família. As famílias beneficiadas poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos da Bolsa Família, Caixa Tem ou então pelo telefone 111. As informações são da Agência Brasil. E a Coelba prorrogou o prazo de clientes para negociarem dívidas por meio do programa Desenrola do Governo Federal até o dia 31 de dezembro. E é bom o pessoal correr logo, viu? Porque quem fazer parte desse refinanciamento pode ter descontos de até 90% no pagamento das dívidas ou parcelar em até 60 vezes o pagamento. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Nabor Medeiros, ele que é supervisor de atendimento da Coelba aqui de Vitória da Conquista. Nabor, muito boa tarde. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre esse programa, né? Quais as dívidas estão sendo negociadas? Boa tarde. As dívidas que estão sendo negociadas, elas se enquadram em uns critérios e esses critérios são definidos pelo governo federal no Desenrola Brasil. Nós estamos considerando como faixa 1, são dívidas até R$ 5.000 do período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. O cliente ele precisa também ter um perfil de renda até R$ 2.640 e a partir daí, ele entrando no site do governo federal, que é o www.gov.com, observar quais são os critérios se ele estiver apto a realizar o parcelamento da dívida. Clientes cadastrados no CAD Único também podem ter acesso a essa renegociação. Perfeito. São clientes baixa renda, se eles estão cadastrados, eles sim se enquadram nesses critérios e fazem toda a negociação via internet. E tem um período específico para o pessoal tentar fazer essa renegociação? Está na reta final, o período é desde outubro que começou essa campanha e ela está encerrando agora no final de dezembro. E as dívidas elas devem ser contraídas, devem ter sido contraídas de janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Correto. São dívidas e aí clientes negativados de janeiro de 2019 até dezembro de 2022 e ele pode também perceber o valor desse montante. Até R$ 5.000 ele consegue negociar essa dívida. Esse programa faz parte do Desenrola Brasil, né, tocado pelo governo federal para tentar renegociar as dívidas da população. Correto, faz parte, é uma campanha do governo federal, nós aderimos, mas aqueles que não se enquadrarem por fazer acesso ao site e tentar identificar se ele consegue negociar ou não, ele pode também se deparar com a negativa. Então, vendo que há essa possibilidade, nós fechamos parceria com a FlexPag e estamos aderindo às mesmas condições. Porém, a quantidade de parcela ela se limita até 21 vezes. Ele vai parcelar por meio do cartão de crédito e as taxas de juros nós estamos mantendo a mesma do Desenrola Brasil. Quem tentar a negociação pelo Desenrola Brasil pode conseguir descontos de até 90%, é isso mesmo? Perfeito, ele vai optar por pagar à vista ou parcelado em financiamento de até 60 vezes. E esses descontos eles poderão chegar até 90%. A Coelba também oferece outras modalidades de parcelamento para as pessoas que estão com dívidas. Correto. Nós temos um plano de parcelamento que eles podem fazer não só no nosso portal de negociação, que fica no site da Neoenergia, como também em nossos canais de atendimento. Ele opta por alguma fatura e essas faturas elas precisam ter até 2 faturas vencidas. Se ele tiver uma fatura vencida, ele não consegue parcelar. E o nosso plano, ele exige uma entrada mínima de 20% e até 1 mais 2, que é a entrada, né? 1 mais 11 parcelas, ele consegue fazer esse parcelamento conosco.
Ok, Nabor, muito obrigado pela entrevista. Está aí, pessoal, o programa de renegociação de dívidas que está sendo tocado pela Coelba, que está possibilitando a você que tem alguma dívida tentar quitar essa dívida com até 90% de desconto ou parcelar em até 60 vezes. Volto ao estúdio. E chegou a hora da previsão do tempo. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Dia ensolarado hoje em Vitória da Conquista. Os termômetros oscilaram entre a mínima de 17 e máxima de 31 graus. Amanhã, o tempo segue firme com a maior parte do tempo ensolarado. A temperatura fica entre 18 e a máxima de 32. Na quarta, o sol deve predominar também em Vitória da Conquista, com mínima de 16 e máxima de 31 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia é ensolarado. Os termômetros variam entre 22 e 34 graus. Em Tapetinga, o sol predomina a maior parte do tempo. As temperaturas variam entre 23 e 36 graus. Já em Belo Campo, o dia também será de sol nesta terça-feira. As temperaturas oscilam entre a mínima de 22 e a máxima de 36. Vamos para mais um intervalo? No próximo bloco, você vai conhecer a história de uma aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que ganhou uma premiação internacional através de uma redação. E você pode participar com a gente. Basta mandar mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8766. E no final do jornal, a gente lê aqui. O intervalo é rápido e a gente volta já. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da Cidadania. 18 horas 48 minutos, estamos de volta ao vivo com ESB Notícias, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia aqui no N2. E estudante do IFBA de Vitória da Conquista, Júlia de Oliveira Gonzaga Bruno, conquistou um prêmio internacional com a redação que teve como tema o déficit habitacional. No ranking, Júlia ocupou a primeira posição na Bahia, segundo lugar no Nordeste e terceiro lugar no Brasil. A premiação foi organizada por um grupo de ex-alunos da Universidade Harvard nos Estados Unidos que residem no Brasil. O concurso buscou selecionar as melhores redações escritas por estudantes de escolas públicas brasileiras. Júlia, que tem 17 anos e está no segundo ano do curso técnico de informática do IFBA Vitória da Conquista, concorreu à premiação com uma redação que abordou o tema déficit habitacional. Uma semana depois de ter sido lançado o edital, a Bárbara Schmidt, que é a coordenadora do projeto, ela teve uma reunião, fez uma live com a TV IFBA e nela ela dizia que o que diferenciava um aluno que tinha chances de vencer o projeto e um aluno que apenas participaria era a escolha do tema, porque o tema tinha que ter uma relação psicológica, uma relação moral, social com o aluno, com a história daquele aluno. E desses 4 temas, o que tinha mais a ver comigo era déficit habitacional. A redação abordou a legislação brasileira, planejamento urbano, problemas sociais, trazendo para o campo do debate os principais autores da geografia brasileira. No início, eu falei assim, eu vou estudar, vou conhecer sobre, vou
pegar vários pensadores que falem sobre moradia, que falem sobre planejamento urbano e etc. e vou aplicar dentro do texto. Só que ia ficar um texto muito científico e essa não era a minha intenção. Eu queria um texto crítico, eu queria um texto moral, que cutucasse essa ferida da sociedade que está aberta há muitos anos e que as pessoas não falam sobre isso. Então, eu conversei com a professora, Ione, e aí ela me disse, Júlia, pesquise sobre o padre Júlio Lancelotti, que é um padre ativista, ele mora em São Paulo e ele ajuda na causa dos moradores de rua, das pessoas que estão em situação de rua. Pesquise sobre Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, que fala sobre vários problemas sociais que estão sendo refletidos dentro da organização urbana. E eu comecei a pesquisar sobre isso e utilizei também a Carta dos Direitos Humanos, que garante a todas as pessoas o direito à dignidade física, à dignidade moral, e em que momento os valores se perderam para que dentro do conceito de dignidade física e moral não estivesse incluída a moradia. Então eu usei esses artifícios e construí o texto com base nisso. O texto foi orientado pela professora Ione, que indicou para Júlia os caminhos que deveriam ser seguidos para que a redação abordasse a temática e apontasse soluções para o Brasil. Uma produção de um texto é difícil porque a gente não pode invadir a autonomia e a criatividade do estudante. Então, como ela escolheu um tema muito complexo, que é o tema déficit habitacional, que é muito confundido comumente como uma simples estatística numérica, eu fiz o papel de alertá-la sobre isso, né? O déficit habitacional não é somente a falta de moradia, um número reduzido de moradias. Ele é um conceito complexo que ele envolve esse número reduzido de moradias, mas envolve também a qualidade da habitação no Brasil, né? E esse contraponto entre a falta de acesso à moradia e as moradias ociosas, né, que a gente tem no Brasil, que atendem ao interesse da especulação imobiliária. Dentre os 32 estudantes brasileiros que concorreram à premiação, Júlia ficou no topo do ranking. A redação dela foi escolhida a 3ª melhor do Brasil, a 2ª melhor do Nordeste e a 1ª da Bahia. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, não por ter ganhado, mas por saber que leram o meu texto, que se identificaram com o meu texto e que, a partir desse momento, eu tenho a ideia de que isso vai ser propagado, de que as pessoas vão falar sobre o déficit habitacional, que é um conceito muito importante. Então, eu acho que o prêmio em si não é o mais importante, mas a mensagem que ele deixa para a Bahia, para o Nordeste e para o Brasil, no geral. Os melhores textos escolhidos pela organização serão publicados em um livro feito pela editora da Harvard e também vão receber um certificado de participação no projeto. Eles vão ser premiados, né, com essa publicação dos textos que eles enviaram, né, nesse livro. Essa atividade é uma promoção do Gabinete da Reitoria do IFBA, né, de um setor chamado ARINTER, setor do Gabinete da Reitoria, que é a Assessoria de Relações Internacionais, que promove intercâmbio com instituições estrangeiras para promover a formação de nossos alunos, né? E a gente fica muito feliz de perceber que, com essas atividades, nós conseguimos cumprir a nossa missão institucional, que é formar o cidadão histórico crítico com qualidade socialmente referenciada. Quem pensa que Júlia vai parar com o estudo sobre déficit habitacional se engana. Pela frente, muitas pesquisas virão. Eu tenho muita vontade. Eu gosto muito da vertente das políticas habitacionais. Eu acho que é uma coisa que o Brasil poderia ser referência. O Brasil é um país muito populoso, é um país com grande extensão territorial, então nós não teríamos motivos para continuar com essa situação. A gente poderia, sim, construir políticas sólidas que garantissem uma moradia justa a todas as pessoas, se isso fosse bem trabalhado, se isso fosse bem articulado com a sociedade. Então, é uma coisa que eu almejo para a minha vida. E o projeto Jiu-Jitsu em Vitória da Conquista representou a cidade no campeonato mundial. Com a direção do sensei Lucas de Carvalho, a academia retorna com 8 medalhas. 1 minuto! Pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para Luciana finalizar o seu oponente no tatame. 1 minuto foi o que eu estimei, né, na luta, porque assim, foi um treino, né, que a gente treinando embaixo de um sol quente de 3 horas da tarde aqui perto da academia, junto com a treinadora, o professor. E aí, naquela emoção, naquela euforia de falar assim, treinei para isso e falei assim, em menos de 1 minuto vou treinar para eu poder finalizar meus oponentes
em menos de um minuto para ter menos trabalho, né? E O resultado você traz do peito aí, né? O resultado foi esse, né? Assim como o meu, como da minha equipe também. Mostra aí pra gente. Gratificante. O que essa medalha significa para você? Aqui é superação, né? Dedicação e autodisciplina todos os dias aqui, que é um momento desafiador para a gente estar participando desse campeonato, sair daqui de Conquista para ir para São Paulo não é fácil, né? A medalha de ouro da Luciana foi conquistada recentemente no maior campeonato de jiu-jitsu do Brasil, que aconteceu em São Paulo. O campeonato da Federação CBJJE é um dos campeonatos maiores do Brasil, né, o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E a gente está preparando para esse evento há mais de um ano, né, se preparando para poder chegar até o evento. Através disso, os alunos, em busca de ajuda, porque não tinha patrocínios, né, algumas outras pessoas tinham ajudas poucas, a gente teve que vender trufas, outros vender água mineral, entendeu? Fazer rifa, trabalhar de uma forma e outra, vaquinhas dentro da academia, para que a gente pudesse levar esses 10 atletas para São Paulo. 10 alunos da academia do professor Lucas viajaram para o campeonato e 8 voltaram com medalhas. Entre eles, o Luan, o caçulinha da turma, de 11 anos. Muito bom, uma experiência muito gratificante. Foi como você esperava? Sim. Como foi chegar lá e você se sentiu tenso naquela hora? O peso da responsabilidade bateu naquele momento em que você subiu no tatame? Sim, foi uma nova experiência, pois esse é o meu primeiro campeonato que não foi regional. Você foi para São Paulo e encontrou atletas do Brasil inteiro, né? Sim. Outro destaque da competição foi o Gustavo. O jiu-jitsu surgiu na vida dele como uma forma de sociabilizar o garoto que vive com autismo. E não é que o esporte acabou rendendo também uma medalha de ouro? Onde você quer chegar, Gustavo? Eu quero chegar longe. Quer ir longe no esporte? Foi muito gratificante porque ver os meus 2 filhos lutar e conseguir a medalha foi maravilhoso, emocionante. O jiu-jitsu também tem contribuído bastante para uma evolução, né, do Gustavo, né? Quando diz respeito à sociabilidade, você sente isso no dia a dia? Sim, o jiu-jitsu ajuda muito ele no controle emocional, nas atividades dele, na obediência. O jiu-jitsu contribuiu muito e contribui cada dia melhor. Esta turma já era campeã mesmo antes da viagem para São Paulo. O jiu-jitsu é parte de um trabalho social mantido pelo professor Lucas. Muitos talentos estão aparecendo por aqui e muitos outros virão. Duvida? Para conseguir bancar a viagem até São Paulo, os atletas tiveram que encarar um desafio fora dos tatames. Eles tiveram que vender trufa, vender rifa, conseguir a ajuda dos amigos, dos pais, isso tudo para conseguir realizar um sonho. Bom, o próximo campeonato, essa missão pode ser mais fácil e você pode ajudar. Esse projeto social, assim, a gente faz um trabalho junto com a parceria com o presidente do bairro, né, escolhe as pessoas que não têm condições de poder pagar a academia, né, e a gente vai, pega o talento, vê se está bem na escola, se estiver bem na escola, a gente abraça aqui dentro da academia. E potenciais atletas já se revelaram através desse projeto? Eu creio que esse projeto da gente, que desde Vitória da Conquista, é um dos que mais revela atletas com um título mundial de jiu-jitsu, né? Então, entre todos esses atletas que estão aqui, alguns já têm título mundial de jiu-jitsu e já vem trabalhando com eles há muitos anos. Com mais apoio, eles vão conseguir ir mais longe e voltar para casa com a bagagem mais cheia de medalhas. Muito bacana, parabéns a Lucas aí e todos os atletas que trouxeram a medalha aí representando Vitória da Conquista. E o ESB Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere amanhã no ESB Notícias, primeira edição ao meio-dia com Mário Ribeiro. Muito obrigada pela sua companhia novamente e amanhã, às 18h30, eu espero por você. Tenha uma excelente noite e até mais!